Olá, meus estimados, estimadas alunas, que prazer tê-la aí deste ladinho, junto conosco, eu e o Kelvin aqui, todos os técnicos do Aulas Paraná, levando até você mais uma aula maravilhosa de Química Orgânica. Professor, gostei do maravilhosa, hein, professor? Eu quero saber, nesta maravilhosa aula, professor, o que nós vamos estudar hoje? Gostei também de você aceitar maravilhosa aula, tá? Nós vamos estudar reações químicas orgânicas, em específico a reação química de eliminação. Esta aula nós temos objetivos, nós temos questionamentos e nós temos muito conteúdo para trabalhar e temos atividades para minerar. Venha comigo e confere. Aqui nós temos os objetivos desta aula: compreender a reação química de eliminação, classificar os tipos de reações de eliminação, conhecer as condições para a ocorrência dessas reações químicas e, claro, praticar esse conhecimento com atividades. E aqui nós temos alguns questionamentos. O que são reações químicas de eliminação? O que é um meio reacional? Então vamos responder essas questões automaticamente na exposição do conteúdo. Vamos já entrar, como diz o ditado, de sola. Vamos entender então o que é reação de eliminação. Professor, analisando aqui, professor, esta imagem que indica uma reação química, é uma reação química genérica, tá? Então, eu tenho o átomo A e B ligado a esses carbonos, a reação química se processa e aqui eu tenho o A e B separado do composto orgânico e aqui eu não tinha uma ligação dupla e aqui eu tenho uma ligação dupla. Isso tudo, professor, está muito relacionado a esse tipo de reação química? Certíssimo, certíssimo! Elimina-se átomo no composto orgânico e onde nós tínhamos uma ligação simples, passamos a ter uma ligação dupla. Olha, reação de eliminação é o processo em que ocorre a eliminação de dois átomos ou grupos de uma molécula sem que haja substituição. Observe que para ser eliminação não pode ter outros átomos que vão se ligar aqui. Eles serão eliminados e a molécula, o composto, irá se rearranjar as ligações químicas por si mesma, tá? E originando alcenos ou alcinos. Esse tipo de reação química é de extrema importância para a indústria química, farmacêutica, petroquímica, de extrema importância. Por quê? Porque aqui nós produzimos, com esse tipo de reação, nós produzimos vários outros compostos, entre eles o polietileno, que é a matéria-prima para obtenção de plásticos. Professor, olhe, se eu contar quanta coisa é feita de plástico aqui em casa, professor, e daí você dá para você ter a ideia da importância desse tipo de reação química. Acho que não sei se nós conseguiríamos viver sem o plástico. Professor, conseguiria? Sim, eu concordo com você, mas não seria fácil. Então aqui, ó, temos 4 tipos de reações químicas de eliminação. Temos a desidrogenação, temos a dealogenação, desidroalogenação e desidratação. Vamos analisar uma a uma de cada uma delas. Então vamos começar com a desidrogenação. Professor, desidrogenação. Então quer dizer que eu estou retirando. Hidrogenação está relacionada a hidrogênio. Então, eu estou eliminando o hidrogênio do composto. Muito bem, exatamente este é o ponto. Observe aqui, o etano, tá? Aqui nós temos 2 hidrogênios. Esse tipo de reação química ela é catalisada com calor. Esse triângulozinho aqui indica aquecimento, energia, calor. Tá? E aí o que vai acontecer? Aqui um composto intermediário. Esses 2 hidrogênios terão as suas ligações rompidas com o carbono e sairão na reação química como hidrogênio molecular, como gás hidrogênio. E aí, esta ligação simples
como o carbono deve fazer 4 ligações químicas, ele está fazendo 2 com esses 2 hidrogênios, uma entre si, então fará uma ligação dupla para completar a regra do octeto. Então, nós vamos ter aqui o eteno na desidrogenação. Professor, e a dealogenação, professor? Nessa reação ocorre a eliminação de 2 átomos de halogênios, tá? De um haleto de alquila, sendo que eles precisam estar situados em carbonos vizinhos, de haleto vicinal. Para que ela ocorra, será necessário zinco e álcool como catalisadores. Então, esta reação química, observe que nós temos o dibromo-metano, esta reação química onde nós vamos ter a eliminação dos halogênios, desses 2 halogênios, dos 2 bromos, o bromo é um halogênio, tá? Para termos a eliminação desses 2 halogênios, nós vamos catalisar com zinco e álcool esta reação química. Aqui nós temos o composto intermediário, as 2 ligações químicas sendo rompidas, e aí nós vamos ter como produto, esse zinco vai ligar-se aos bromos, né, formando o brometo de zinco, e esses 2 carbonos, eles irão se estabilizar fazendo uma dupla ligação química entre si. E aí nós vamos ter o eteno como produto e o brometo de zinco também. Dealogenação. Guarde esses termozinhos aí, que será muito importante para vocês. Agora, tenho aqui esta atividade para você. Professor, eu gosto muito de fazer atividades, professor, que eu ganho confiança, professor. E você vai ganhar muita confiança nessa atividade aqui. Ó, estudamos os 4 tipos de reações de eliminação: desidrogenação, dealogenação, desidroalogenação e desidratação. Observe a reação genérica a seguir e classifique. Nós temos então esta reação genérica. Você deve classificar esta reação química aqui entre uma dessas 4. Tempo para você.
Professor, esta atividade estava muito fácil, professor. Olha, sinceramente, achei muito fácil. Eu quero dizer o seguinte, está fácil para você que está se dedicando, está se aplicando. Agora, tenho certeza que para o seu concorrente, diríamos assim, né, de uma vaga numa universidade ou numa empresa, para ele que não está se dedicando como você, certamente não tem nada fácil. Agora, concordo contigo, quando a gente se aplica, quando a gente se dedica, as coisas vão se facilitando. Muito bem, só por questão de segurança, confere aqui comigo a resposta. Então, olha aqui, ó, nós temos como produto hidrogênio molecular, o H2. Então, como está saindo hidrogênio nesta reação química, ela só pode ser uma reação química classificada como desidrogenação. Sim, nesse tipo de reação, a molécula inicial é um alcano, tá? Tá aqui o alcano, e o produto é um alceno e o hidrogênio molecular. Então, claro, eu tinha certeza que você ia acertar. Por quê? Por causa da sua dedicação, por causa da sua aplicação. Agora vamos ver a reação química de desidrohalogenação. Professor, desidrohalogenação, professor, é a retirada ou eliminação de um halogenidreto. O que é um halogenidreto, professor? É um halogênio onde está ligado com um hidrogênio. Aqui, o HBr, o ácido bromídrico, o HCl, o ácido clorídrico, ou o HI, ácido iodídrico. Ou o hidreto de iodo, hidreto de cloro, e assim como queira, tá? Então, nós temos a desidrohalogenação, ela irá ocorrer sendo catalisada com hidróxido de potássio e álcool. Então, nós temos aqui o bromoetano, tá? Bromo, tá aqui o bromo, etano, porque são dois carbonos, et, né? AN, ligação simples entre os carbonos, e O, porque é um hidrocarboneto. O bromoetano, sendo submetido a esta reação de desidrogenohalogenação, aqui desidrohalogenação, aqui nós temos o composto intermediário, as ligações químicas do hidrogênio e do bromo sendo rompida, porque deve sair o brometo de hidrogênio, deve sair o aleto, né? O halogenidreto, deve sair um hidrogênio ligado com um halogênio, e como produto, claro, nós vamos ter um alceno ou um alqueno, tá aqui a ligação dupla. Então aqui, esses dois carbonos perdem os seus ligantes, um o hidrogênio, o outro o halogênio, e aí, para completar a regra do octeto, eles ficarão com 3 ligações. Para estabilizar, eles precisam formar mais uma, precisam fazer mais uma ligação química. E aí, para fazer, né, as 4 ligações do carbono. E aí nós vamos obter exatamente esta ligação dupla. Muito bem. E a reação química de desidratação? Desidratação, professor, é alguma coisa que envolve água? Sim. E está perdendo água. Muito bem, desidratação é a perca, a retirada de água. Então, observe como produto da reação química lá nós vamos ter a água. Então, nós vamos ter aqui este composto orgânico, é um álcool, né? O butan-2-ol, o 2-butanol, numa linguagem mais informal. Então, nós vamos ter aqui o 2-butanol e esta reação química é catalisada com ácido sulfúrico e calor, energia, um aquecimento a 170 graus Celsius. Então, esse composto vai reagir, ele vai sofrer uma eliminação de água, desidratação. E aí, aqui nós temos o composto intermediário, e a ligação química do carbono com oxigênio, a ligação química do carbono com hidrogênio sendo rompida. Essas ligações se rompem e aí, claro,
esses dois carbonos irão se rearranjar, formando mais uma ligação química ali, para estabilizar a regra do octeto, e aí nós vamos ter um alqueno, né, ou um alceno, e a água como produto. O alceno vai ser o but2-eno, o 2-buteno numa linguagem mais informal. Então, esta reação química, ela acontece, né, quando há eliminação de água, submetendo o sistema a uma temperatura de 140 ou 170 graus Celsius, varia de acordo com o tipo de reação química, e na presença de ácido sulfúrico. Muito bem. Agora, quando a reação química, para nós escrevermos a reação química aqui, não é necessário a gente escrever esse composto intermediário. Esse composto intermediário ele está sendo colocado aqui, escrito, apenas para efeito pedagógico, para efeito didático. A hora que vai escrever a equação química, podemos escrevê-la direta, né, pulando esta etapa da escrita aqui de desenhar o composto intermediário. Observe aqui, ó. Observe aqui, nós temos o etanol, 2 etanóis, né, 2 álcoois, tá, de 2 carbonos, os 2 etanol. Eles irão reagir a 140 graus Celsius e catalisado por ácido sulfúrico. E aí nós vamos ter a formação de um éter, um outro composto orgânico, classificado como éter, e a retirada da água. Esse OH de um dos etanol, tá? Ele vai ligar-se com o hidrogênio de um dos etanol. Então nós temos aqui o OH ligando com esse H, formando a água, e o que resulta vai formar esse novo composto orgânico, o etoxietano. Muito bem. Esta também é uma reação química de desidratação, porque nós estamos tendo como produto da reação química uma água. Estamos retirando água na reação química. Por isso o nome desidratação. Muito bem. Agora eu tenho aqui mais uma atividade para você. Veja aqui esta atividade. Eu vou ler com você. Estudamos os 4 tipos de reações químicas: eliminação, desidrogenação, dealogenação, desidroalogenação e desidratação. Observe a reação genérica a seguir e classifique-a. Então você vai observar a reação química, aqui está o composto que vai reagir, aqui está a temperatura e o catalisador, o composto intermediário e o produto. Aí você vai analisar, poderá retomar, né, rapidinho aqui esses tipos de reações químicas e classificar que tipo de reação química é essa aqui. Tempo para você, vai!
Professor, pensa como eu estou gostando desta matéria, professor. Reações químicas, olha, nem imaginaria o quanto que eu iria gostar deste conteúdo. Eu sei, você é muito bom, você é um excelente aluno, você é uma excelente aluna. Como é bom trabalhar com pessoas dedicadas como você, tá? Eu tenho certeza que você acertou mais esse exercício. Confere aqui comigo a sua solução. Professor, eu sei, professor, que é uma desidratação, porque o produto é água, professor. Sim, você está completamente certo, tá? Completamente certo. Veja aqui, é uma desidratação, perfeito. Um dos produtos é a água. Está sendo retirada a água nesta reação química. Então, o composto está sendo desidratado. Então, é uma reação química de desidratação e esta reação ocorre intramolecular, não intra, dentro da molécula. Tá? Então, uma classificação mais bem especificada seria uma desidratação intermolecular. Como o produto, nós obtemos a água e ocorre dentro da molécula. Diferente, por exemplo, se fosse uma desidratação desta natureza aqui, ó. Nós temos duas moléculas. Nós temos duas moléculas para formar a água, tá? Para retirada da água. Aqui, então, seria intermolecular. Então, diferente neste caso aqui, que está acontecendo intra, tá? Em uma única molécula que está na reação química está sendo desidratada. Muito bem. Professor, professor, eu não gosto muito desse slide, professor. Quando aparece esse slide, professor, eu já sei, professor. A nossa aula está terminando, tem aquele ditado, né? Você sabe, tudo que é bom dura pouco, por isso que a nossa aula dura tão pouco, mas eu tenho certeza que na próxima nós estaremos juntos novamente para continuarmos nadando neste oceano, neste rio que é a química. Tá, nesta aula nós estudamos o quê? Nós compreendemos a reação de eliminação, classificamos os tipos de reações químicas de eliminação, conhecemos as condições para a ocorrência dessas reações químicas e, claro, praticamos todo esse conhecimento através de questionamentos. Aqui nós temos algumas referências e eu, o excelentíssimo Kelvin e todos os técnicos aqui dos estúdios do Aulas Paraná, ficamos por aqui e muito grato pela sua presença, pela sua participação, pela sua dedicação. Você é o alvo do nosso trabalho, tá? Muito obrigado e até a próxima!